O Marechal Bastos esmagou o sonho dela diante de todos. Ana Júlia permaneceu imóvel, o corpo coberto de lama e suor sob o sol impiedoso do campo de treinamento, enquanto as palavras dele açoitavam o ar. Ele não apontava um erro tático ou uma falha de execução. Apontava para a cor de sua pele, para seu nome, para o fato de ser mulher em um espaço que ele considerava sagrado e exclusivamente seu. A voz do Marechal, grossa e carregada de desprezo, ecoava pelo silêncio súbito do pelotão. Cada recruta, antes um colega em meio ao esforço compartilhado, agora era testemunha de sua humilhação. Ele usava suas condecorações brilhantes no peito como um escudo para a crueldade, transformando sua autoridade em uma arma contra a recruta mais nova e determinada do grupo. Ela sentiu o calor subir ao rosto, uma queimação que nada tinha a ver com o sol. Era vergonha, era a fúria impotente de quem é julgado não por suas ações, mas por sua existência. Ana Júlia focou em um ponto distante, uma árvore, solitária na linha do horizonte, tentando se ancorar em algo que não fosse a dor. Seus pulmões pareciam ter encolhido, dificultando a respiração. As mãos, dentro das luvas ásperas, fecharam-se com uma força que fez as unhas cravarem em sua pele. Ela podia sentir os olhares de todos sobre si, alguns curiosos, outros com uma pena covarde, mas nenhum com a coragem de intervir. Bastos era uma lenda, um intocável, e ela, naquele instante, era apenas um alvo, um exemplo de como o sistema poderia triturar quem não se encaixava no molde antigo e enferrujado. O Marechal concluiu seu discurso com um gesto de desdém, virando-lhe as costas como se ela fosse um objeto descartado. O som do apito soou novamente, ordenando que o treinamento prosseguisse. Mas para Ana Júlia o mundo havia parado. Seus músculos obedeceram aos comandos de forma automática, rastejando pela terra, saltando obstáculos, mas sua alma estava presa àquele momento. A lama em seu uniforme parecia mais pesada, o ar mais rarefeito. O sonho de honrar sua família, de servir com dignidade, fora manchado por um veneno que ela não sabia como combater. Naquele vasto campo verde, cercada por dezenas de uniformes iguais ao seu, Ana Júlia nunca se sentiu tão profundamente e irremediavelmente sozinha. O inimigo não estava no campo de batalha. Estava ali, usando a mesma farda que ela. Antes de continuarmos com a jornada de Ana Júlia, gostaria de saber de qual cidade você está assistindo. É uma honra ver o alcance que estas histórias de coragem podem ter. Ana Júlia vinha de um lugar onde os sonhos eram do tamanho da janela da sala. Um bairro de ruas apertadas e casas coladas umas nas outras, onde o cheiro de café passado e o som do rádio do vizinho eram a trilha sonora das manhãs. Ela era a primeira de sua família a ousar ir tão longe. O exército não era apenas um emprego, era uma declaração. Era a promessa de uma vida com contornos mais definidos, de um futuro onde o mérito poderia, ela acreditava, apagar as linhas do preconceito. No fundo de seu armário de metal, presa com fita adesiva, uma foto desbotada de seus pais e irmãos sorrindo no dia de sua partida era seu santuário. Olhar para eles era lembrar por que aguentava o frio, a fome e a dor. Sua rotina era um balé de disciplina e exaustão. Acordava 1 hora antes do toque de alvorada, quando a escuridão ainda era absoluta, e o único som era o de sua própria respiração. O chão gelado do alojamento arrepiava seus pés descalços enquanto ela se preparava em silêncio. Suas botas, polidas com uma devoção quase religiosa, refletiam seu rosto cansado. Durante o dia, seu corpo era levado ao limite, mas era à noite que a verdadeira batalha acontecia. Sob a luz fraca de uma lanterna, ela estudava os manuais de tática e estratégia, sua mente absorvendo cada palavra, cada diagrama, em uma busca incessante por se provar digna. O cansaço era uma dor constante, mas a alternativa, o fracasso, era uma dor que ela não se permitia considerar. No fundo de sua alma, uma esperança teimosa lutava contra uma ansiedade que crescia a cada dia. Ela chegou à academia com uma fé ingênua na meritocracia. Acreditava que o esforço seria a única métrica, que a cor de sua pele e seu gênero se dissolveriam diante de sua competência.
Mas as pequenas coisas, os cortes diários, começaram a sangrar sua confiança. Os olhares que duravam um segundo a mais, as piadas que cessavam bruscamente quando ela se aproximava, a condescendência velada na voz de alguns instrutores. Ela se sentia como uma nota dissonante em uma sinfonia militar perfeitamente ensaiada, e essa sensação de não pertencimento era mais pesada que a mochila de equipamentos em suas costas. O isolamento se tornou sua sombra. No refeitório barulhento, ela era uma ilha de silêncio. Sentava-se sozinha, o som do garfo contra o prato de metal ecoando em seu universo particular. Alguns colegas demonstravam uma simpatia furtiva, um aceno de cabeça rápido quando nenhum oficial estava por perto, mas o medo de se associarem a ela era mais forte. Outros, um grupo pequeno, mas ruidoso, viam nela a oportunidade de ganhar pontos com superiores como o Marechal Bastos, repetindo as mesmas piadas cruéis em voz baixa. Ana Júlia aprendeu a construir uma fortaleza ao seu redor, tijolo por tijolo de indiferença forçada, mas por dentro, as paredes de sua resiliência começavam a rachar. A farda era sua pele, sua armadura. Todas as manhãs, o ritual de se vestir era um ato sagrado. O tecido grosso e áspero contra sua pele era um lembrete constante de seu propósito. Cada botão abotoado, cada vinco perfeitamente alinhado, era uma pequena vitória contra o caos que tentava engoli-la. Aquele uniforme representava a ruptura com o passado de limitações que lhe fora imposto. Era a materialização de seu desejo de ser vista por sua força, não por sua origem. Ela o vestia com um orgulho que era só seu, uma dignidade silenciosa que ninguém, nem mesmo um marechal, poderia arrancar completamente. Era a única coisa que a fazia se sentir parte de algo maior, mesmo quando esse algo a rejeitava. Dentro de um pequeno bolso costurado no forro de sua jaqueta, ela guardava seu verdadeiro amuleto. Não era uma relíquia religiosa ou uma joia de família, mas uma simples cápsula de projétil gasta e sem brilho. Era do primeiro tiro que seu avô, um caçador sábio e paciente, a ensinou a disparar. Ele a levara para a mata nos fundos de casa e lhe ensinou sobre respiração, sobre paciência, sobre como o mundo inteiro pode desaparecer até que reste apenas você e o alvo. Aquele pedaço de metal era sua conexão com uma força ancestral, uma calma que vinha da terra, não dos quartéis. Quando a pressão se tornava insuportável, o calor da cápsula em seus dedos a lembrava de quem ela era antes de tudo aquilo. Sua habilidade com armas de fogo era de fato extraordinária, uma extensão natural do que seu avô lhe ensinara. Nos treinos de tiro, ela sentia uma tranquilidade que não encontrava em nenhum outro lugar. Na academia, o peso da arma em suas mãos era familiar, reconfortante. O cheiro de pólvora, a vibração do recuo em seu ombro, o foco absoluto necessário para acertar o alvo. Mas ela era cuidadosa. Nunca exibia todo o seu potencial. Fazia o suficiente para ser boa para passar com mérito, mas não tão boa a ponto de atrair os holofotes. Ser excepcional, ela percebeu rapidamente, era perigoso para uma mulher como ela naquele ambiente. Era mais seguro se manter na média, voar sob o radar e guardar sua verdadeira força para si mesma. A memória das lições de seu avô era um refúgio. Ele não lhe ensinou a atirar para lutar ou para matar. Ele lhe ensinou a atirar como uma forma de meditação, de comunhão com a natureza. A mira não está na arma, está na sua mente, menina. Acalme a mente e a mão obedece, ele dizia, sua voz calma como o murmúrio de um riacho. Essas palavras ecoavam em sua cabeça durante os exercícios extenuantes e as noites solitárias. Ela não estava apenas seguindo ordens ou aprendendo um ofício militar. Estava praticando uma arte que corria em seu sangue, uma herança de paciência e precisão que o Marechal Bastos jamais poderia compreender ou desvalorizar. Era um segredo que ela guardava às 7 chaves. Agora, depois da humilhação pública, tudo parecia diferente. O orgulho que sentia ao vestir a farda estava manchado de vergonha. A disciplina que praticava com tanto afinco parecia um ato de submissão a um sistema que a desprezava. Ao se olhar no pequeno espelho, rachado de seu armário, ela via a mesma farda, mas não a mesma pessoa. A recruta cheia de esperança estava desaparecendo,
dando lugar a uma figura cansada, cujos olhos carregavam o peso de uma injustiça que não tinha nome. A fortaleza que construíra ao seu redor parecia prestes a ruir, e ela temia o que encontraria nos escombros. A determinação ainda estava lá, mas agora era fria, dura e perigosa. A perseguição se tornou metódica, fria e calculada. O Marechal Bastos, não satisfeito com a humilhação pública, decidiu transformar a vida de Ana Júlia em um inferno particular. Um dia, a tarefa dela era limpar as latrinas de todo o batalhão com uma escova de dentes, enquanto seus colegas treinavam manobras táticas. No outro, ela era designada para a vigília noturna mais longa e isolada, em um posto conhecido por sua inutilidade, apenas para que chegasse exausta aos exercícios matinais. Cada ordem era dada com um sorriso sutil de escárnio, diante de oficiais subalternos que desviavam o olhar, cúmplices silenciosos daquela crueldade. Bastos estava determinado a quebrá-la, a forçá-la a desistir, para que pudesse provar seu ponto. Ela não pertencia àquele lugar. Seus resultados começaram a cair, não por falta de esforço, mas por pura sabotagem. Em uma avaliação de navegação terrestre, o mapa que lhe foi entregue tinha coordenadas sutilmente alteradas, levando-a a um pântano a quilômetros do objetivo. Ela só percebeu o erro quando a água lamacenta já estava em sua cintura e o sol começava a se pôr. Voltou ao acampamento horas depois do prazo, coberta de lama e picadas de insetos, para receber uma repreensão pública por sua incompetência. Sua palavra contra a do oficial que lhe entregou o mapa, um homem leal a Bastos, não valia nada. Cada falha fabricada era mais um prego em seu caixão militar, e ela sentia seu sonho escorrer por entre os dedos. O ponto de ruptura veio em uma noite fria de inspeção surpresa. O Marechal Bastos invadiu os alojamentos às 3 da manhã, acompanhado de sua comitiva. Ele caminhou lentamente, seu olhar percorrendo cada beliche com uma severidade teatral. Ao parar diante do armário de Ana Júlia, ele sorriu. Ordenou que ela o abrisse. Dentro, entre suas roupas dobradas com precisão militar, estava uma pequena garrafa de uísque, plantada ali por mãos desconhecidas. A posse de álcool nos alojamentos era uma ofensa grave, punível com expulsão sumária. O silêncio no quarto era denso, pesado como uma mortalha. Os olhos de Bastos brilharam com a vitória. Ele finalmente tinha o que queria. Ana Júlia olhou para a garrafa e depois para o rosto triunfante do Marechal. Um frio percorreu sua espinha, um gelo que não vinha da madrugada. Ela sabia que era o fim. Ninguém acreditaria nela. Não havia provas de sua inocência, apenas a evidência plantada e a palavra de um marechal condecorado contra a de uma recruta problemática. Sua mente correu, buscando uma saída, uma explicação, mas encontrou apenas um vazio. O desespero, que ela vinha mantendo à distância com tanto esforço, finalmente a alcançou. Ela sentiu como se estivesse se afogando. O ar rarefeito do alojamento não era suficiente para seus pulmões. A humilhação, a sabotagem, tudo culminava naquele momento. O Marechal pegou a garrafa, erguendo-a como um troféu. "Recruta Ana Júlia", ele começou, sua voz destilando uma falsa decepção que mal escondia o prazer. "Eu esperava mais de você, mas, como sempre, a decepção é inevitável. Isso é uma violação grave do Código de Conduta. Você manchou a honra deste uniforme." Ele se virou para os outros recrutas que assistiam à cena em um silêncio aterrorizado. "Que isso sirva de lição. Não há espaço para fraqueza, desonra ou indisciplina nesta academia." Ele estava usando sua queda para solidificar seu poder, para instilar o medo em todos os outros. Era uma performance, e ela era o sacrifício. Ela abriu a boca para falar, para protestar, para gritar que era uma armação, mas as palavras não saíram. Que adiantaria? Seria apenas mais um sinal de insubordinação. Sua carreira, seus sonhos, tudo pelo que lutou, estava se desfazendo diante de seus olhos por causa de uma garrafa de uísque que ela nunca tinha visto. O rosto sorridente de sua família na foto dentro do armário piscou em sua mente, e uma dor aguda, mais forte que qualquer exaustão física, atravessou seu peito. Ela os havia decepcionado. Ou melhor, o sistema havia garantido que ela os decepcionasse.
era uma máquina perfeitamente azeitada para expelir peças que não se encaixavam. Bastos entregou a garrafa a um de seus subordinados. Prepare a papelada para o conselho disciplinar, expulsão imediata. Ele ordenou, com uma finalidade que selou o destino dela. O conselho era uma mera formalidade. A decisão já estava tomada. O marechal olhou para ela uma última vez, um olhar que dizia, eu venci, e então se virou para sair. O som de suas botas no chão de cimento era a marcha fúnebre para o futuro de Ana Júlia. Ela permaneceu ali, em pé, no meio do alojamento. O pijama fino oferecendo pouca proteção contra o frio que agora vinha de dentro. Seus ombros, antes retos e orgulhosos, caíram 1 milímetro. Enquanto o marechal se afastava, o coronel Matos, um oficial mais jovem que fazia parte da comitiva, mas que sempre se mantivera em silêncio, lançou um olhar para Ana Júlia. Não era um olhar de pena, nem de desprezo. Era algo diferente, indecifrável, uma mistura de curiosidade e talvez, apenas talvez, uma centelha de dúvida. Ele observou o rosto dela, não a expressão de culpa que se esperaria, mas uma calma devastada, uma resignação que parecia mais profunda que a simples descoberta de uma infração. O olhar deles se cruzou por um instante, um momento fugaz que ninguém mais notou. Matos franziu levemente a testa, uma engrenagem girando em sua mente. A porta do alojamento se fechou, deixando Ana Júlia em um silêncio acusador. Ela estava sozinha, cercada por rostos que não ousavam encará-la. A acusação estava feita, a sentença proferida. Ela seria expulsa, desonrada. Mas enquanto o desespero ameaçava consumi-la, outra coisa começou a surgir das profundezas de sua exaustão. Uma faísca, uma brasa que ela pensava ter se apagado há muito tempo. A calma de seu avô, a precisão de sua mira, a força silenciosa que ela sempre guardara. O marechal achava que tinha vencido a batalha, mas ele não sabia que havia acabado de acender o pavio. A garrafa de uísque não era o fim, era o estopim. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o céu estivesse de luto pela carreira de Ana Júlia. A notícia da sua iminente expulsão se espalhou como um vírus pelo batalhão. Ela foi dispensada de todas as atividades, uma morta-viva em uniforme, aguardando a formalidade do conselho disciplinar. Os corredores se esvaziavam quando ela passava. As conversas cessavam. Ela se tornou um fantasma, uma história de advertência sussurrada nos cantos. A solidão, que antes era uma sombra, agora era uma cela de prisão. Ela passava as horas sentada em seu beliche, o olhar perdido, sentindo o peso da injustiça esmagar o que restava de seu espírito. O silêncio era seu único companheiro, e ele era impiedoso. Em seus pensamentos, Ana Júlia não sentia raiva, mas um cansaço profundo, existencial. Ela repassava cada momento desde que chegara à academia, cada pequeno sacrifício, cada gota de suor derramada. Tudo para quê? Para ser derrubada por uma mentira grosseira, orquestrada por um homem que via sua existência como uma afronta. A farda que ela vestia com tanto orgulho agora parecia uma fantasia ridícula. Ela pensou em seu avô, pensou em suas mãos firmes, em sua voz calma. Às vezes, o alvo não está na sua frente, menina. Está dentro de você. Ele lhe dissera uma vez. Naquele momento, ela não entendeu. Agora, as palavras ecoavam com uma clareza dolorosa. O verdadeiro teste não era o exército. Era aquilo. O coronel Matos, intrigado pelo que vira na noite anterior, decidiu fazer algo incomum. Ele acessou a ficha de recrutamento de Ana Júlia. Os dados eram impecáveis. Notas máximas nos testes teóricos, aptidão física excepcional. Mas o que chamou sua atenção foi um anexo discreto, quase esquecido, no final do arquivo. Era um registro de sua performance no teste de tiro durante a seleção inicial. A pontuação era tão alta, tão absurdamente perfeita, que o recrutador da época a anotou como um provável erro de sistema. Matos olhou para aqueles números e depois para a acusação de posse de álcool. As duas coisas não se encaixavam. Uma disciplina daquele nível não combinava com uma infração tão tola. Enquanto isso, o Marechal Bastos se deleitava com sua vitória. Em conversas com outros oficiais de alta patente, ele usava o caso da recruta
como um exemplo de sua liderança firme e de como estava limpando a academia de elementos indesejáveis. Ele pintava Ana Júlia como uma delinquente, uma fraude que se escondeu atrás de uma fachada de esforço, mas que, no fundo, era exatamente o que ele sempre dissera que ela era. Sua narrativa era convincente, especialmente para os da velha guarda, que compartilhavam de seus preconceitos. A reputação de Ana Júlia estava sendo sistematicamente destruída, e ela nem mesmo tinha o direito de se defender. Ana Júlia foi convocada para uma última tarefa antes do conselho: limpar o depósito de armas. Era mais uma humilhação, designá-la para cuidar dos instrumentos que ela não teria mais o direito de usar. Enquanto passava um pano oleado no cano frio de um fuzil, o cheiro de metal e óleo de limpeza a transportou de volta para as tardes com seu avô. A sensação do aço em suas mãos era familiar, quase uma parte dela. Ela fechou os olhos por um momento, a memória da cápsula de projétil em seu bolso, trazendo um pingo de calor ao seu corpo gelado. Aquele lugar que deveria ser uma tortura, tornou-se um santuário inesperado. Ali, entre as armas silenciosas, ela se sentia um pouco mais inteira. Coronel Matos continuou sua investigação silenciosa. Ele ligou para o antigo centro de recrutamento de Ana Júlia, falando com o sargento que a entrevistou. "Lembro dela", disse o sargento. "Uma garota quieta, mas com um olhar que parecia ver através de você. Durante o teste de tiro, ela fez algo que nunca vi. Pediu para aumentar a distância do alvo 2 vezes. Todo mundo achou que ela estava brincando. Ela não estava." A história do sargento adicionou mais uma peça ao quebra-cabeça que Matos estava montando. A imagem de uma delinquente estava se desfazendo, sendo substituída pela de um talento prodigioso, talvez geracional, que estava sendo deliberadamente descartado. A véspera do conselho disciplinar foi a noite mais longa da vida de Ana Júlia. Ela não conseguiu dormir. Deitada em sua cama, olhava para o teto escuro, enquanto as vozes em sua cabeça travavam uma guerra. Uma parte dela queria apenas ir embora, voltar para casa, para a simplicidade de sua vida antiga, longe daquela crueldade. Mas outra parte, a parte que carregava o legado de seu avô, a parte que polia suas botas com devoção, se recusava a ser apagada daquela forma. Não era sobre vencer o Marechal Bastos, era sobre não deixar que ele definisse quem ela era. Pela primeira vez em semanas, a brasa de sua determinação começou a brilhar com mais intensidade. Na manhã do conselho, algo inesperado aconteceu. Um convite chegou, não para a sala do conselho, mas para o clube de tiro da alta patente. Um evento social estava acontecendo, uma confraternização para oficiais superiores de várias bases. O convite, entregue por um soldado que não a encarou nos olhos, dizia que sua presença era solicitada pelo Coronel Matos. Ana Júlia não entendeu. Por que seria chamada para um evento de elite no dia de sua expulsão? Era mais uma armadilha? Mais uma forma de humilhá-la, desta vez diante de um público ainda mais seleto? Seu instinto lhe dizia para não ir, para se recusar. Mas a menção do nome de Matos, o único que lhe lançara um olhar de dúvida, acendeu uma curiosidade perigosa. Ela vestiu seu uniforme talvez pela última vez. Abotoou cada botão com uma precisão robótica, seus dedos frios e firmes. Ao se olhar no espelho, viu o reflexo de uma mulher que havia chegado ao fundo do poço. Não havia mais nada a perder. O medo tinha sido substituído por uma calma gélida, uma resignação que beirava a liberdade. Ela pegou a pequena cápsula de projétil de seu bolso e a segurou na palma da mão. O metal estava frio, mas ela podia sentir o calor de seu avô, a força de suas palavras. Ela iria. Se fosse para cair, que fosse em seus próprios termos. A recruta assustada e humilhada estava morta. Alguém diferente caminhou para fora do alojamento em direção ao seu destino. O clube de tiro era um mundo à parte. Madeira escura, poltronas de couro, o cheiro de charutos e uísque no ar. Generais e coronéis conversavam em voz baixa, suas risadas soando arrogantes aos ouvidos de Ana Júlia. Ela se sentia como um rato em um palácio. Viu o Marechal Bastos no centro de um grupo, contando uma história e gesticulando com um copo na mão. Ele parecia o rei em sua corte. Quando a viu entrar, um sorriso de desprezo cruzou seu rosto. Ele se aproximou.
o cheiro de álcool vindo com ele. Veio se despedir, recruta? Ou talvez pedir clemência? Ele zombou, em voz alta o suficiente para que os outros ouvissem. Ana Júlia não respondeu. Apenas o encarou, seus olhos vazios de qualquer emoção que ele pudesse reconhecer ou usar contra ela. Sua calma o desestabilizou por um instante. Foi então que o coronel Matos se aproximou. Marechal, disse Matos, sua voz firme e respeitosa, mas com um brilho desafiador nos olhos. Estávamos justamente falando sobre precisão. O senhor sempre se orgulhou de ter os recrutas mais disciplinados. Que tal uma pequena demonstração? Talvez sua recruta promissora pudesse nos mostrar do que é capaz. O desafio foi lançado não para Ana Júlia, mas para o ego do Marechal Bastos, diante de todos os seus pares. O ar ficou tenso. Rejeitar a sugestão faria Bastos parecer inseguro. Aceitar significava colocar a recruta que ele passou semanas humilhando em evidência. Encurralado, seu orgulho falou mais alto. Excelente ideia, coronel, disse Bastos, com um sorriso forçado. Vamos ver se ela consegue ao menos segurar uma arma direito. Será sua última chance de fazer algo que não seja uma vergonha para este uniforme. Ele estava convencido de que ela falharia espetacularmente, selando sua expulsão com uma humilhação final e inesquecível. Ele a conduziu até a linha de tiro, como um imperador levando um gladiador para a arena. A multidão de oficiais se aproximou, curiosa para assistir ao espetáculo. O desafio proposto era lendário no clube. 3 disparos, em rápida sucessão, em um alvo a 100 metros de distância. A pontuação máxima exigia que todos os 3 tiros atingissem o círculo central, uma área não maior que uma moeda. Era um feito que poucos ali, mesmo em seus melhores dias, haviam conseguido. Bastos anunciou o desafio com um tom de zombaria, esperando que ela tremesse, que errasse o primeiro tiro, que provasse o ponto dele. Ele entregou a ela uma pistola padrão, a mesma que ela usara nos treinos, mas que agora parecia pesar uma tonelada sob os olhares de dezenas de oficiais de alta patente. A pressão era esmagadora. Ana Júlia pegou a arma. O metal frio era familiar em sua mão. Ela não olhou para o Marechal Bastos, nem para a multidão cética. Ignorou os sussurros e os sorrisos de escárnio. Ela fechou os olhos por um segundo e o mundo desapareceu. O clube de tiro, os oficiais, a humilhação, a injustiça, tudo se dissolveu, e ela estava de volta à mata com seu avô. O cheiro de terra molhada, o som do vento nas folhas. Acalme a mente e a mão obedece. Ela abriu os olhos. O alvo era a única coisa que existia em seu universo. Sua respiração ficou lenta, constante. Seu coração, que antes batia descontroladamente, agora pulsava em um ritmo calmo e poderoso. O silêncio no clube era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante da ventilação. Todos os olhos estavam nela. O Marechal Bastos cruzou os braços, um sorriso de antecipação no rosto. O coronel Matos observava com uma intensidade que traía sua neutralidade. Ana Júlia ergueu a arma, um movimento fluido e sem hesitação. Sua postura era perfeita, uma imagem de concentração pura e letal. Ela não era mais uma recruta assustada. Ela era a neta de seu avô. E ela estava prestes a mostrar a todos eles quem realmente era. O dedo dela encontrou o gatilho, a pressão leve e controlada. O mundo prendeu a respiração, esperando pelo primeiro disparo. A tensão atingiu seu pico. A calma de Ana Júlia era desconcertante, quase sobrenatural. Ela não parecia uma recruta prestes a ser expulsa, parecia uma mestre em seu ofício. O Marechal Bastos começou a sentir um pingo de desconforto. Aquela não era a reação que ele esperava. Ele queria ver medo, tremor, fracasso. Em vez disso, via um controle que ele mesmo não possuía. O sorriso em seu rosto vacilou, substituído por uma carranca de incerteza. Para ele, o que estava em jogo, de repente, não era mais apenas a carreira dela. Era a sua própria credibilidade. E ele tinha a terrível sensação de que havia cometido um erro de cálculo monumental. De repente, um dos oficiais mais antigos, amigo de Bastos, gritou com desdém: "Vamos, garota, não temos o dia todo. Atire ou entregue a arma." A provocação foi desenhada para quebrar a concentração dela, para apressá-la e forçar o erro.
A multidão riu, a tensão se quebrando em zombaria. Bastos sorriu novamente, aliviado. Era o empurrão que ele precisava. A humilhação estava de volta aos trilhos. Eles esperavam que ela se apressasse, que disparasse de forma errática, provando que era apenas uma fraude. A pressão sobre ela dobrou, a hostilidade agora explícita e esmagadora. A situação parecia ter piorado de uma forma que nem ela poderia prever. Ela não se moveu. A provocação pareceu passar por ela como o vento. Sua concentração era uma fortaleza impenetrável. Ela ajustou sua pegada na arma por 1 milímetro, uma correção quase imperceptível. A zombaria no ar não a atingiu. Ao contrário, pareceu alimentá-la, transformando-se em um combustível frio e focado. O mundo exterior, com todo o seu barulho e preconceito, não existia mais. Havia apenas ela, a arma e o pequeno círculo preto a 100 metros de distância. A calma dela diante da hostilidade explícita silenciou a multidão mais uma vez. Eles não estavam mais rindo, estavam perplexos. O que eles estavam? Testemunhando não era uma recruta. Era outra coisa. Algo que eles não conseguiam nomear. Se essa virada te surpreendeu, me conta qual detalhe da história mais te marcou até agora. A jornada de Ana Júlia ainda reserva seu momento mais poderoso. Então, aconteceu. Não como uma explosão, mas como uma série de notas musicais precisas e mortais. 3 disparos ecoaram pelo clube, tão rápidos que mal podiam ser contados individualmente. O som foi agudo, limpo, sem o tremor da hesitação. Ana Júlia não se moveu. A arma permaneceu firme em sua mão, apontada para o alvo, a fumaça subindo lentamente do cano. Ela não olhou para o monitor que exibia os resultados. Não precisava. Ela já sabia. Um silêncio profundo e pesado caiu sobre o recinto, um vácuo deixado pelo barulho ensurdecedor dos tiros. Todos os olhares se voltaram para o grande telão na parede. Por um segundo, a tela permaneceu em branco, processando os impactos. Então, a imagem do alvo apareceu, ampliada. 3 buracos perfeitos. Todos, agrupados no centro absoluto do círculo, alguns se sobrepondo, formando um único rasgo escuro no coração do alvo. Uma pontuação perfeita. Não apenas perfeita, mas impossível. Um feito de precisão que a maioria dos presentes só tinha lido em manuais de operações especiais ou ouvido em lendas sobre atiradores de elite. O queixo do Marechal Bastos caiu literalmente. Seu rosto passou do escárnio para a incredulidade e depois para o pálido reconhecimento do desastre. O copo de uísque escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão. Ninguém falou. O único som era o do gelo tilintando no copo de alguém e o zumbido da ventilação. Os oficiais, homens acostumados ao poder e à autoridade, olhavam da tela para Ana Júlia e de volta para a tela, suas mentes lutando para processar o que haviam acabado de testemunhar. Aquilo não era um bom tiro. Aquilo não era talento. Aquilo era maestria, uma forma de arte letal que nenhum deles possuía. A recruta humilhada, a delinquente que seria expulsa, acabara de realizar um feito que entraria para a história daquela academia. Sua demonstração não foi apenas uma prova de habilidade, foi uma aniquilação silenciosa de todas as mentiras de Bastos. Ana Júlia finalmente abaixou a arma, colocou-a suavemente sobre o balcão, com o cuidado de quem manuseia um objeto sagrado. Então, ela se virou, não para o Marechal Bastos, mas para o Coronel Matos. Ela não sorriu, não disse uma palavra, apenas o olhou nos olhos, um aceno de cabeça quase imperceptível, um reconhecimento silencioso da oportunidade que ele lhe dera. Matos, por sua vez, sentiu um arrepio. Ele suspeitava que ela era boa, mas não imaginava aquilo. Ele estava olhando para um talento que o exército procurava por décadas e quase descartou por puro preconceito. Ele acenou de volta, seu rosto uma máscara de respeito profundo. O feitiço foi quebrado pelo marechal de divisão, o oficial de mais alta patente na sala, um homem que até então apenas observava a cena de longe. Ele caminhou lentamente em direção a Ana Júlia, seus passos pesados ecoando no silêncio. Ele parou na frente dela, um homem imponente, com décadas de comando em seus ombros. Ele olhou para ela, não como um superior para um subordinado, mas como um mestre artesão reconhecendo o outro.
Recruta, ele disse, sua voz grave e clara. Qual é o seu nome? A pergunta não era uma formalidade. Era um pedido de apresentação. Pela primeira vez, alguém queria saber quem ela era. Ana Júlia, senhor, ela respondeu. Sua voz, firme, sem um traço de medo ou submissão. Pela primeira vez em meses, ela disse seu nome com orgulho, despido da vergonha que tentaram lhe impor. O marechal de divisão assentiu lentamente. Ele então se virou para o marechal Bastos, que ainda estava pálido, parecendo um homem que envelhecera 10 anos em 10 minutos. O olhar do marechal de divisão era gelado. Bastos, ele disse, o tom cortante como vidro. Minha sala. Agora. Ele não precisou dizer mais nada. A carreira de Bastos, sua reputação, sua autoridade, tudo evaporou naquele instante. Ele era um homem quebrado, exposto como um tolo mesquinho e preconceituoso. O confronto direto, a justiça, não veio com gritos ou acusações. Veio com 3 buracos em um pedaço de papel a 100 metros de distância. Veio com o silêncio que se seguiu. Ana Júlia permaneceu ali no centro da sala, enquanto Bastos era escoltado para fora como um prisioneiro. Os outros oficiais, antes cúmplices de sua zombaria, agora a olhavam com uma mistura de admiração e temor. Eles não viam mais uma recruta negra e frágil. Viam uma força da natureza, um talento bruto que eles haviam subestimado de forma criminosa. A virada de poder foi absoluta, silenciosa e devastadora. A dignidade dela não foi devolvida. Ela a tomou de volta com 3 disparos perfeitos. O coronel Matos se aproximou dela quando a sala começou a se esvaziar. Eu tinha um palpite, ele disse, com um meio sorriso. Mas isso foi além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. O registro do seu teste de recrutamento não foi um erro de sistema, afinal. Ana Júlia apenas olhou para ele, a calma em seu rosto começando a dar lugar a um alívio quase imperceptível. Meu avô me ensinou, foi tudo o que ela disse. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma vida inteira de treinamento silencioso, de uma herança de paciência e precisão que a academia militar nunca poderia ensinar. A história daquele dia se espalhou mais rápido que a notícia de sua expulsão. A recruta prodígio, a mão fantasma, a atiradora silenciosa. Os apelidos surgiram, todos carregados de um respeito quase mítico. A acusação de posse de álcool foi retirada sem sequer ser mencionada. Foi como se nunca tivesse existido. A armação de Bastos, agora vista sob a luz de sua performance, tornou-se óbvia para todos. A injustiça foi desfeita não por um tribunal, mas pela demonstração irrefutável de uma excelência que não podia ser negada ou sabotada. A justiça emocional foi completa. Bastos não foi apenas derrotado. Ele foi desmoralizado em seu próprio território, diante das pessoas cuja admiração ele mais valorizava. Sua arma, o abuso de poder, foi inútil contra a arma dela, a competência pura. Ele tentou destruir a carreira dela com uma mentira e ela destruiu a reputação dele com a verdade de seu talento. O clímax não foi uma vingança barulhenta, mas uma retificação silenciosa e elegante da ordem das coisas, onde o mérito finalmente falou mais alto que o preconceito. Ana Júlia não se sentia exultante ou vingativa. Sentia um profundo e calmo alívio. Era como se um peso enorme que ela carregava há meses tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Ela olhou para suas mãos, as mesmas mãos que limparam latrinas, que tremeram de frio em vigílias solitárias. Agora, eram as mãos que haviam silenciado um marechal e reescrito seu próprio destino. Ela não precisou levantar a voz, não precisou se justificar. Sua ação falou mais alto que qualquer palavra. E naquele clube de tiro exclusivo, ela encontrou a forma mais pura de justiça que poderia desejar. O marechal de divisão voltou à sala algum tempo depois. Ele parou novamente diante de Ana Júlia. Recruta Ana Júlia, ele disse formalmente. Sua performance hoje foi exemplar. Há uma vaga em uma unidade de elite que está aberta há 6 meses porque ninguém conseguia passar no teste de qualificação de tiro. Considere a vaga sua se a quiser. O treinamento começa na próxima semana. A oferta não era um prêmio, era um reconhecimento. Era o sistema finalmente se curvando ao mérito inegável.
Ana Júlia, a recruta que quase fora expulsa, acabava de ser convidada para a elite. A virada estava completa. Ana Júlia aceitou a oferta com a mesma calma com que enfrentou o desafio. Não houve comemoração, apenas um aceno de cabeça. Sua vitória não era motivo para festa, mas para uma reflexão silenciosa. Nos dias que se seguiram, a dinâmica na academia mudou completamente. Os recrutas que a evitavam agora cumprimentavam com um respeito quase reverente. Os que zombavam dela agora desviavam o olhar, envergonhados. Ela não guardava rancor, apenas os ignorava, não por arrogância, mas porque eles simplesmente não importavam mais. Seu foco estava no futuro, na nova unidade, no treinamento que a esperava. Ela havia transcendido o pequeno mundo de intrigas e preconceitos da academia. O Marechal Bastos desapareceu. Não houve um anúncio formal de sua punição, nem um escândalo público. Ele simplesmente sumiu. Rumores diziam que ele fora forçado a uma aposentadoria antecipada por motivos de saúde. Outros, que fora transferido para um posto burocrático esquecido em algum canto remoto do país, um exílio dourado para que o exército evitasse a vergonha de admitir o que ele havia feito. Sua queda foi tão silenciosa quanto a ascensão de Ana Júlia foi espetacular. A justiça para ele não foi a prisão, mas a irrelevância. Ele, que vivia da admiração e do medo dos outros, foi condenado ao esquecimento. No seu último dia na academia, antes de partir para a base da unidade de elite, Ana Júlia arrumou seu armário. A foto de sua família continuava lá, sorrindo para ela. Ela a pegou e a guardou na carteira. Ao esvaziar os bolsos de sua antiga jaqueta, encontrou a cápsula de projétil de seu avô. Segurou-a na mão por um momento, sentindo o metal agora aquecido pelo calor de seu corpo. Ela não precisava mais daquele amuleto. A força de seu avô não estava mais no objeto, estava dentro dela. Com um gesto simples, ela deixou a pequena cápsula sobre o beliche vazio, um presente silencioso para a próxima recruta que precisasse de um pouco de coragem. O coronel Matos a encontrou no portão de saída. Ele estendeu a mão. Foi uma honra conhecê-la, soldado, ele disse, usando o termo que ela finalmente conquistara por direito. O exército tem sorte de ter você. Ana Júlia apertou sua mão, um aperto firme e seguro. Obrigada por ter visto, coronel, ela respondeu. Era um agradecimento. Simples, mas ele entendeu tudo o que estava contido naquelas palavras. Obrigada por ter duvidado da mentira, por ter procurado a verdade, por ter lhe dado uma chance. Ele apenas sorriu e a observou partir, sabendo que estava testemunhando o início de uma carreira lendária. Enquanto caminhava para o veículo que a levaria para sua nova vida, Ana Júlia não olhou para trás. A academia, com seus prédios cinzentos e campos de treinamento, era apenas uma página virada, uma memória de uma batalha vencida. Ela não sentia ódio nem amargura, sentia apenas paz. A paz de quem foi testado no fogo da injustiça e emergiu mais forte, feito de um aço que não podia mais ser quebrado. A humilhação que sofreu não a definiu. Ao contrário, revelou a força que sempre esteve lá, adormecida, esperando o momento certo para se manifestar. Sua jornada não foi sobre vingança, foi sobre a restauração da dignidade. A justiça que ela encontrou não foi uma que puniu seus opressores com a mesma crueldade que eles usaram, mas uma que elevou seu próprio mérito a um patamar inquestionável. Ela não precisou rebaixar Bastos, sua própria excelência o tornou pequeno. Sua vitória foi uma lição poderosa. A resposta mais forte ao preconceito não é o ódio, mas uma competência tão brilhante que cega aqueles que se recusam a ver. Ela provou que o verdadeiro poder não reside na patente ou na autoridade, mas na verdade de quem você é. Anos mais tarde, o nome de Ana Júlia se tornaria uma lenda sussurrada nos corredores das academias militares, uma história contada a novos recrutas, especialmente às mulheres e minorias que enfrentavam as mesmas barreiras que ela. A história da recruta silenciosa, que com 3 disparos ensinou a uma geração de oficiais o verdadeiro significado de honra e mérito. Sua performance no clube de tiro se tornou um estudo de caso sobre graça sob pressão. Ela se tornou um símbolo não de rebelião, mas de excelência,
como a forma mais sublime de resistência. O desfecho de sua história não foi um final feliz no sentido tradicional. Foi um final justo. Ana Júlia não buscou fama ou reconhecimento. Ela buscou respeito e o conquistou da maneira mais definitiva possível. Ela seguiu sua carreira na unidade de elite, longe dos holofotes, fazendo o que fazia de melhor. Ser precisa, focada e impecável. Sua satisfação não vinha dos elogios ou das promoções, mas do silêncio de sua própria mente, da calma que encontrava ao alinhar a mira com o alvo, sabendo que seu valor nunca mais seria questionado. No final, a imagem mais marcante de Ana Júlia não é a da recruta humilhada na lama, nem a da atiradora letal no clube de tiro. É a imagem dela, anos depois, em um campo de treinamento remoto, ensinando uma nova geração de soldados. Sua voz é calma, paciente, a mesma voz de seu avô ecoando através dela. Ela não ensina apenas a atirar, ensina sobre respiração, sobre foco, sobre encontrar a calma no meio da tempestade. E em seus olhos não há traço da dor do passado, apenas a sabedoria, serena de quem encontrou seu verdadeiro lugar no mundo, não porque alguém o deu, mas porque ela mesma o forjou, com precisão, coragem e 3 balas perfeitas. Se a jornada de Ana Júlia te emocionou, compartilhe esta história com alguém que precisa de uma dose de esperança. E me diga nos comentários que lição você tira da superação silenciosa dela.